amigo, trabalhador também, Aldemir. O palestrante que vai estar falando com a gente esses 30 minutinhos, nosso amigo Vanildo, com o tema da acesso que é de César. A fluidificação das águas vai ser o nosso companheiro, nosso palestrante também, o Volney. Depois que o Volney fizer a fluidificação das águas, nós vamos Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Depois que retornarmos, nós convidamos o Vanildo para estar fazendo novamente a prece final para nós. Então, eu desejo a todos uma boa palestra, um ótimo tratamento e que possamos, desde já, mentalizar nosso Mestre Jesus aqui conosco, nos auxiliando no trabalho dessa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu vou ler o trecho do Evangelho, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, retirando-se, decidiram surpreendê-lo em suas falhas. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos dizer: Senhor, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, sem dar preferência a ninguém, nem considerar um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, tua opinião sobre isso. Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o imposto. E apresentaram-lhe uma moeda, e Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar de tal forma, admiraram sua resposta, e deixando-o, retiraram-se. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, tendo ódio ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fizeram disso uma questão religiosa. Um numeroso partido tinha sido formado para recusar o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão atual e incômoda. Sem isso, a pergunta feita a Jesus seria: cabe ou não a nós pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha. Conforme sua resposta, esperavam provocar contra ele ou as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas, conhecendo Jesus a malícia deles, evitou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça e dizendo que se desse a cada um que lhe era devido. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa nos iluminar a compreender o que o Vanildo vai nos colocar a respeito dessa passagem do Evangelho, dai a César o que é de César. Que a espiritualidade maior possa nos fortalecer nesse sentimento de fé, de compreensão, de amizade, de indulgência, para que nós possamos receber, compreender os ensinamentos da noite de hoje. Bondoso Mestre Jesus, esteja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Em nome do Senhor Jesus, é um prazer enorme nos encontrarmos aqui mais uma vez nestas páginas virtuais. Digo páginas virtuais porque aqui nos encontramos em uma sala virtual do Google Meet, do Centro Espírita e Grupo André Luiz, Segal, que fica localizado aqui em Goiânia, mais especificamente na rua 240, no setor Coimbra.
E também estamos falando a um grupo espírita no Facebook, também aqui ao vivo. Vários companheiros terão acesso a estas reflexões. Então, muito obrigado pela presença de todos e de todas. Que possamos ter uma noite maravilhosa de tratamento espiritual, que é o que está ocorrendo neste momento, mesmo à distância, um tratamento espiritual de que todos nós necessitamos. É por isso que precisamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, nós precisamos agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Dai a César o que é de César, conforme esta passagem evangélica que foi lida há pouco, anotações de Mateus e também de Marcos, em Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. Então, conforme os espíritos amigos nos falam, nos esclarecem acerca destas anotações de Mateus e de Marcos, quando Jesus foi questionado sobre este assunto, sobre o pagamento de imposto, além de aqueles que o questionaram, especificamente aquele grupo político, os fariseus, que eram contra o pagamento de impostos à coroa romana, Jesus deu-lhes uma resposta, não especificamente e não de forma detida ao questionamento, ao pagamento do imposto. Mas a resposta de Jesus, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, a resposta de Jesus ela é muito mais ampla, porque Jesus aproveitava todas as oportunidades para nos esclarecer ao máximo. Em todas as oportunidades, ele deixava os esclarecimentos para a posteridade. Então, conforme os espíritos amigos nos falam no início deste item de número 6, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que esta questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância que os judeus, neste caso aqui, de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Então, eles abominavam o pagamento de tributo. Então, é interessante nós trazermos para os dias de hoje estas palavras que eles colocaram na forma de questionamento a Jesus, a resposta de Jesus, os esclarecimentos dos espíritos amigos sobre este abominar o pagamento de tributo, porque nós não mudamos muito de há 2000 anos, quando Jesus foi, de uma certa forma, tentado em relação a este questionamento, porque eles queriam uma outra resposta para colocar a coroa romana, as pessoas dominantes daquela época contra Jesus. Então nós não mudamos muito em relação a este abominar o pagamento de tributo. Porque todos nós, ou praticamente todos nós, até os dias de hoje, não gostamos de pagar tributos. Pagamos contrariados e quando surge uma oportunidade para uma sonegação fiscal, sonegamos. Então aqui os espíritos amigos nos dizem que o pagamento do tributo naquela época constituía, pois, entre eles, uma irritante questão. Então muitos de nós, até os dias de hoje,
ficamos irritados quando temos que pagar tributos. E aí eles dizem que nesta situação eles questionaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César. E aí Jesus, é lógico, sabendo acerca da verdadeira intenção daqueles que estavam lhe questionando, deu aquela resposta sábia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui os espíritos amigos nos esclarecem ainda que Jesus conhecia a malícia deste questionamento, por isto ele contornou a situação dando-lhes uma lição de justiça. Então Jesus deu àqueles e a todos nós até os dias de hoje e para a posteridade também uma lição de justiça. Então naquele questionamento especificamente sobre o pagamento de tributo, veio na resposta de Jesus uma lição de justiça, de completa justiça, e ainda uma questão de honestidade, uma questão de cumprimento dos nossos deveres para com as outras pessoas. Então aqui os espíritos amigos nos dizem, além desta lição de justiça, que Jesus também trouxe nesta resposta aquela outra situação em que precisamos dar a cada um ou devolver a cada um aquilo que lhe é devido. Então, se compramos a prazo, se compramos fiado, se compramos a prestação, nós temos a obrigação de pagar aquelas obrigações contraídas sem reclamação. Muitos de nós compramos as suaves prestações, não fomos obrigados a fazer, em muitas situações, em fazer ou contrair aquela dívida, e depois entramos na justiça, questionando na justiça o valor que está sendo cobrado pelo nosso credor. O juro exorbitante que nós concordamos assinando um contrato, e aí nós questionamos na justiça. Então Jesus, conforme os espíritos amigos, nos chamam a atenção sobre isso. Não estamos aqui falando que não devamos buscar os nossos direitos, que em muitas situações também somos enganados com as chamadas cláusulas leoninas em um contrato, e em muitas situações também podemos contrair ou vir a contrair alguma dívida por necessidade, dívidas volumosas por necessidade. Então aqui Jesus, conforme os espíritos amigos, adiante no item de número 7, eles acrescentam que esta sentença, dai a César o que é de César, não se deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus. Há nela um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Então aqui eles acrescentam neste item número 7 que há aqui um princípio geral, mesmo que de uma forma resumida e prática, nesta situação, buscando e tendo como pano de fundo aquela circunstância particular daquele questionamento sobre a licitude de pagar tributo. Este princípio, acrescentam os espíritos amigos, é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Então aqui eles nos lembram que esta resposta de Jesus, ou nesta resposta de Jesus, também está contida esta outra situação, ou está contido este outro ensinamento, que precisamos fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Conforme nos fala o Espírito Emmanuel, a verdadeira regra, ou aquela regra de ouro, ou aquela regra áurea para todos nós, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Sermos honestos nas nossas atitudes. E ainda eles dizem que com este ensinamento de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele condena
Jesus condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outra criatura. Então, quando Jesus disse: dai a César o que é de César, Jesus estaria também condenando todo e qualquer prejuízo material e moral que possamos causar a qualquer criatura. E ainda Jesus, nesta resposta, ele prescreve o respeito aos direitos dos outros, o direito de cada criatura, como cada um deseja que se respeitem os seus direitos. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família. Então aqui os espíritos amigos, ampliando esta reflexão acerca desta frase de Jesus, eles nos dizem que alcança também os nossos deveres contraídos no agrupamento familiar, no nosso grupo familiar, junto à sociedade, junto às autoridades constituídas, tanto quanto para com os indivíduos em geral. E é lógico, neste caso, no campo social, em relação às autoridades constituídas, nós precisamos lembrar aqui do campo político. Sem sombra de dúvida que nós temos obrigações a serem cumpridas também no campo político. E sobre isto, já que aqui os espíritos amigos encerram estas reflexões acerca destes esclarecimentos dessas palavras de Jesus, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós buscamos, para ampliarmos as nossas reflexões nesse campo político, palavras de Emmanuel. O Espírito Emmanuel, um espírito de sabedoria, através de Chico Xavier, um outro espírito de sabedoria que até recentemente estava aqui conosco, encarnado aqui na Terra, a questão de número 60. Questão de número 60 do livro O Consolador. Então, os espíritos amigos, orientando o trabalho, juntamente com Emmanuel, com Chico Xavier, intuíram as pessoas daquela época a questionarem, através de Chico, questionarem Emmanuel, como deverá se comportar o espiritista ou o ser humano perante a política do mundo? Então aqui eles perguntaram a Emmanuel, através de Chico Xavier, como nós devemos nos comportar no campo político. O espírita ou o espiritista, ele tem que se manter completamente apolítico ou completamente afastado do campo político, não participando de forma alguma deste campo político? E Emmanuel nos esclarece, através de Chico Xavier, da seguinte maneira, que o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política, saturada de lutas materiais. Em face, neste caso, e em razão disto, porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Então aqui ele nos chama a atenção que exatamente por esta razão, desta missão mais sublime que todos nós temos, por esta razão, não devemos provocar uma situação de evidência quando estivermos no meio político, no campo político, uma situação de evidência para nós mesmos nas administrações transitórias, porque estar exercendo e exercitando o encargo político, seja em qual área for, na condição de um vereador municipal, de um prefeito, de um governador, de um deputado estadual ou federal, senador, presidente da República, tudo isso é transitório. Então não precisamos e não podemos buscar evidência nesse campo, agindo com honestidade acima de tudo. E quando, diz Emmanuel, e quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las,
não como um galardão ou como uma recompensa para a doutrina que professa, mas como provocação ou como provação, não provocação, mas como provação imperiosa e árdua. Então aqui Emmanuel nos fala que este campo político é uma provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista, nos fala Emmanuel, que o espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo, porque realmente é a iluminação de um mundo interior de cada criatura que alcançar esta iluminação, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas as tarefas, visto constituir uma realização definitiva e real. E ainda Emmanuel nos fala acerca deste campo político que a missão da doutrina espírita é consolar e instruir. A missão da doutrina espírita, independentemente onde você se encontre, em que área você se encontre, é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Então assim nos fala Emmanuel nesta questão de número 60, acerca do espírita ou do espiritista neste campo político, neste dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E para encerrarmos as nossas reflexões e ampliarmos um tanto mais as nossas reflexões acerca deste assunto também no campo político e também nos centros espíritas, não transformando o centro espírita em um palanque político, mas não nos afastando do campo político, José Herculano Pires, no livro que tem como título O Centro Espírita, no capítulo de número 8, ele nos fala da seguinte maneira, que os espíritas são cidadãos como os demais e têm direitos e deveres no plano político. Então todos nós espíritas, todos nós cristãos, nós somos cidadãos aqui do mundo e temos direitos e deveres no plano político, mas não tem o direito de envolver uma instituição doutrinária nas disputas eleitorais. É nesse momento que surge para o meio espírita o velho problema da separação entre o Estado e a Igreja. E aí ele diz mais adiante que a política é a arte da administração pública. E o centro espírita não pode ser transformado em um comitê político. Então, em a política sendo esta arte, a ciência da administração pública, da direção dos negócios públicos, o espírita como cidadão pode e deve participar dela de acordo com os ditames da consciência, mas não tem o direito de se apresentar ao eleitorado como um candidato espírita. Tenhamos bastante cuidado e prestemos bastante atenção nesta orientação de Herculano Pires, que ele nos orienta, ele nos esclarece que nós não temos o direito de nos apresentar
ao eleitorado, se nos apresentarmos como candidato, não nos apresentarmos ao eleitorado como um candidato espírita, porque o espiritismo não tem e não pode ter uma posição política. Então, o espiritismo não pode ter uma posição política. O espiritismo é a ciência do espírito e não a ciência da república. E aí, mais adiante, o Herculano Pires nos lembra da seguinte maneira, que em relação às palavras de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele também quis nos esclarecer e nos esclarece que o cidadão precisa dar ao Estado o que lhe compete dar, mas não se esqueça, não nos esqueçamos de reservar para Deus o que só a Ele pertence. E neste caso, o que pertence a Deus é a nossa qualificação específica na condição de cristãos, na condição de seres humanos transformados, através da fidelidade ao Evangelho de Jesus, a preservação da sua pureza. E ainda ele nos diz que nós precisamos sim trabalhar constantemente em todos os meios onde nós nos encontrarmos, mas não nos envolvermos em disputas, em intrigas, em conflitos de toda ordem, porque porque comprometer o espiritismo nesta área da política ou da discórdia, em que fervem as paixões partidárias ideológicas, é levar para a área espírita as divergências mundanas, como vemos em toda a história. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso termos bastante cuidado, não nos afastarmos, não nos colocarmos completamente alheios naquela condição de apolíticos, mas sem sombra de dúvida tendo bastante cuidado, porque a função da política do espiritismo existe, mas noutro sentido. Cabe ao espiritismo a formação espiritual dos homens para que exerçam como cidadãos influência benéfica na solução dos problemas através do bom senso e da retidão da consciência. Através do bom senso e da retidão de consciência. E é preciso, para encerrarmos aqui as nossas reflexões, é preciso que lembremos, conforme nos diz aqui Herculano Pires, é preciso que lembremos que servir o mundo por meio de Deus é a função do Espiritismo. Servir o mundo por meio de Deus é a sua função, e não servir a Deus por meio do mundo. Pensemos nisto, meus irmãos e irmãs, reflitamos acerca do nosso comportamento em todos os campos, em todas as áreas onde nós nos encontrarmos, não só no campo político, não só no campo religioso, não só no campo social, não só no campo familiar, mas em todas as áreas onde nós nos encontrarmos, para que possamos agir constantemente de acordo e em acordo com o Evangelho de Jesus, cumprindo os nossos deveres, cumprindo sem sombra de dúvida, ali arcando com as consequências de todas as nossas escolhas sem reclamações, porque via de regra nós escolhemos de forma equivocada e depois reclamamos as consequências daquelas escolhas equivocadas, queremos transferir para os outros as consequências ou colocar na conta dos outros as consequências das escolhas equivocadas, agirmos com honestidade nas menores atitudes do nosso dia a dia é a nossa obrigação. Sem sombra de dúvida que o Espiritismo nos orienta. O Espiritismo é esta bússola na nossa vida. Então precisamos estudar constantemente e praticar
conforme nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, acerca do verdadeiro homem de bem, lá no capítulo 17º, no item de número 3, em que os espíritos amigos nos esclarecem, naquela série de informações que eles trazem acerca do verdadeiro homem de bem, eles começam o item de número 3 nos dizendo que o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro ser humano, é aquele que pratica, não é aquele que conhece, não é aquele intelectual do Evangelho, não é aquele intelectual da doutrina espírita, não é aquele intelectual do Pentateuco mosaico, mas é aquele que pratica a lei de justiça, ou seja, a lei mosaica, a lei de amor, que é o Evangelho de Jesus, e a lei de caridade, a doutrina espírita. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não aquele que conhece. A lei de justiça, de amor e de caridade é aquele que se esforça ao máximo para ser hoje melhor do que ontem. Amanhã se esforça um tanto mais para ser melhor do que hoje, caminhando constantemente, nem que seja 1 milímetro por dia, conforme nos diz Emmanuel, para frente e para o alto constantemente, fazendo ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e coloquemos mãos à obra, busquemos constantemente na prática o conhecer a verdade, porque sem sombra de dúvida, este é o verdadeiro tratamento espiritual que todos nós precisamos buscar para sairmos das trevas da ignorância. Paz do Cristo conosco sempre e muito obrigado. Até breve, até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões em nome do Senhor Jesus. Logo na sequência, faremos a prece de encerramento, né, Joana? Isso, meu irmão. Gratidão. Agora Muito. nós iremos para a fluidificação das águas e o passe com o nosso amigo Fome. Depois, uma música e você retorna para fazer a prece final para nós, tá bom? Obrigado. Gratidão. Vamos então, nesse instante, meus irmãos, nos postarmos tranquilos, confortáveis, vamos relaxar no nosso corpo físico, fechar os nossos olhos suavemente, sentir a harmonia do ambiente, a presença de toda a equipe de trabalhadores, passistas, tanto encarnados quanto os desencarnados. E nesse instante, postam-se diante de nós. Eles estendem as suas mãos sobre as nossas cabeças. E com movimentos rápidos, vão retirando nesse momento tudo aquilo que possa estar atrapalhando a nossa conduta. Pensemos nesse momento naquilo que queremos receber como tratamento, o alívio das nossas dores, dos nossos sofrimentos, do cansaço durante todo o dia, as preocupações pelos momentos difíceis que estamos vivendo. E assim vai sendo retirado tudo isso dos nossos pensamentos e do nosso corpo físico. Vamos sentindo leves, tranquilos, serenos. E mais uma vez, os nossos irmãos estendem as suas mãos sobre nós. E esparge a energia magnética que é absorvida pelo nosso corpo físico através do nosso chakra coronário
que penetra por todo o sistema. Essa energia cura as nossas dores. Essa energia refaz as nossas células e nos dá a reposição de energia necessária para que possamos vencer as nossas dificuldades do dia a dia. Vamos nos sentindo fortalecidos, amparados pelo Mestre Jesus, pelos seus mensageiros. E amigo, os nossos irmãos agora impõem as suas mãos sobre as nossas águas e trazem essências curadoras, essências balsâmicas da natureza, das florestas, e derramam sobre as nossas águas, modificando as suas moléculas e transformando-as em medicamento salutar, para que esse remédio possa fortalecer ainda mais a todos nós. E assim, meus irmãos, abastecidos por beber nessa fonte amorosa, agradecemos ao Mestre Jesus, nosso companheiro de todas as jornadas, por tudo que temos recebido na nossa família. E pedimos, Senhor, que permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. E assim seja. Mas a colheita longa tarda
Agora é com você, meu irmão, para esse final. Então, neste momento, meus irmãos e irmãs, fechemos os nossos olhos carnais para ampliarmos a nossa visão espiritual, agradecendo a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por mais este momento, mais esta oportunidade, que mesmo à distância, nós tivemos esta oportunidade de nos encontrarmos aqui neste ambiente virtual para mais um momento de tratamento espiritual, mais um momento de esclarecimento, mais um momento de busca por conhecermos a verdade. Agradecemos aos espíritos amigos que nos assistiram e que continuam a nos assistir em cada ambiente onde nós nos encontramos. Agradecemos a estes irmãos que nós os conhecemos ou os denominamos como anjos de guarda, que constantemente, em nome do Senhor Jesus, se encontram do nosso lado, magneticamente falando, para nos auxiliar. É preciso que nós, por nossa vez, preparemos o nosso ambiente mental, a nossa casa mental, conforme nos orientam os espíritos superiores, para que eles possam agir de uma forma mais direta, de uma forma mais livre na nossa vida, nos auxiliando ainda mais. Rogamos neste momento a todos aqueles que se encontram em maiores necessidades do que nós, aqueles que se encontram internados em hospitais, aqueles que se encontram acamados em seus próprios lares, onde quer que se encontrem um irmão em maiores necessidades, que eles possam receber de conformidade com as suas necessidades. Porque conforme nós sabemos, os espíritos amigos, em nome do Senhor Jesus, sabem e têm condições perfeitamente de encontrar estes nossos irmãos e também eles não estão desamparados. Rogamos, Senhor Jesus, em vosso nome, em nome de Deus, nosso Pai, que é a infinita bondade, amor, misericórdia e justiça, para que todos recebam de conformidade com as suas necessidades. Gratidão, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima oportunidade, viu, Joana? Até breve, meus irmãos e irmãs. Meu irmão, mais uma vez, o